queridas Déboras, a paz do Senhor. Nós estamos aqui, mais uma vez, a trazer uma palavrinha para o nosso culto, das Déboras. Eu vou ler hoje para vocês o Josué 23, do 1 ao 3. Ele fala assim, passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrando em dias. E vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Aí lá no 24, Josué 24, do 14 ao 17, ele fala assim, agora, pois, tomei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviu vossos pais, que estavam da além do Eufrades, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir os nossos pais da terra do Egito, da terra da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelos meios de quais passamos. Então, aqui é assim, Josué, ele já está velho, já deveria estar cansado, Aí ele resolve tomar uma decisão. Ele fala: eu vou chamar esse povo e vamos conversar, porque se eu deixar do jeito que está, não vai dar certo. Então ele chama o povo. Aí ele começa por quem? Ele começa a chamar pelas tribos, ele chama os oficiais, enfim, ele chama as autoridades, E expõe o problema. E fala: olha, eu estou velho, vocês têm que tomar uma decisão para ver que Deus vocês querem servir. O Deus lá dos seus pais, porque quando os pais estiveram lá, na terra do Egito, eles escolheram lá um Deus e eles serviam, Mas Josué, ele fala para o povo, ele fala: olha, vocês têm que entender que Deus é Deus, que Deus é o único, que é dele todas as coisas, que ele é quem peleja por vós, ele é quem pelejou por vocês lá na terra, Ele que foi lá para a guerra, que guerreou, não foram vocês. A vitória de vocês vocês só tiveram vitória porque Deus pelejou por vocês. Olha que interessante que aqui no versículo 10, no 23:10, ele fala assim, quer ver? Onde é que está? 23:10. Olha, ele fala assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000. Sabe por quê? Porque esse homem aí, ele não vai fazer nada. Quem vai pelejar, pelo povo lá é Deus. Então, um homem, ele pode pelejar com 1000 homens. Por quê? Se ele tiver Deus com ele. Porque aí é Deus quem vai pelejar por ele. A mesma coisa é assim: você pode pegar 1000 homens e pelejar por 2, 3 e perder se Deus não estiver com você, entendeu? Porque Deus é quem nos guia, Ele é quem nos acompanha, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos ilumina.
Então aqui Moisés, ele tá falando que ele quer, né? Ele está falando Josué. Troquei o Josué pelo Moisés, mas tudo bem. O Josué, ele está falando que é para o povo acordar, né? Para o povo tomar uma decisão, para seguir, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Parar com isso de estar servindo um Deus que não existe. Então, quando ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como nós podemos servir ao Senhor? Como eu posso servir eu e minha casa ao Senhor? Existem vários jeitos de você servir ao Senhor. O primeiro é fazer como Josué, é buscar o Deus verdadeiro, né? Nós vamos buscar um Deus verdadeiro, um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que cuida de nós, um Deus que é dono de todas as coisas. Nós temos que buscar esse Deus. E aí, como servir a Deus? Né? Como eu posso dizer assim, ó, eu e minha casa servimos ao Senhor? Por exemplo, aqui em casa é eu e o meu marido. Nós dois vamos na igreja. Meu marido é presbítero, eu não sou nada, mas eu sou uma serva do Senhor, né? Então, como nós podemos servir? Uma maneira muito simples de você servir ao Senhor é você dar testemunho da sua vida, do seu viver, testemunho da sua honestidade, né? Nunca, sabe, querer se aproveitar das situações, né? Porque quando você pensa que não tem ninguém olhando para você, ai meu Deus, você já foi até fotografada. Então, nós temos que ser testemunhos da palavra. Tudo bem que nós somos seres humanos, que às vezes nós também chutamos o pau da barraca. Opa, né? Olha, ele me ofendeu, eu vou ofender também. Ele falou mal de mim, é porque ele não presta. São umas coisas assim, né, que a gente é um ser humano e que a gente realmente faz isso, realmente acontece isso. Mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus que nos defende, um Deus que luta por nós, um Deus que cuida de nós. Quando nós achamos que nós estamos sozinhos, Deus está aqui, sabe, do lado, sempre segurando nas nossas mãos, sempre nos dando oportunidades, nos dando chance, né, de mudar, porque é muito difícil, sabe, a pessoa mudar assim de uma hora para outra, porque às vezes você fala assim, olha, a pessoa se converteu e mudou. Se converteu, eu sempre falo, né, eu falo, olha, eu me converti e tal. Como é se converter? Se converter ao Senhor? É isso? Então, é isso aí. Quando nós falamos eu me converti, nós temos que nos converter ao Senhor. Quando nós nos convertemos, nós temos que mudar. Quando a gente mentia, tão gostoso, né? Às vezes contar uma mentirinha, a gente até fala assim, é uma mentira santa. Não tem problema nenhum. É uma mentirinha santa, né? Não vai ter problema nenhum. Não, tem problema sim. Não existe mentira santa. Existe a mentira e existe a verdade. A mentira é mais fácil, porque você fala assim, eu vou inventar aí uma coisinha e tudo bem. A verdade dói, às vezes a verdade dói, só que passou aquele momento, tem cura para a verdade. E às vezes nós não temos cura para a mentira, né? E quando nós nos convertemos, quando nós temos alguém da família, né, que nos acompanha na igreja, nos acompanha na palavra, e nós podemos falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, independente, sabe, da sua igreja, você e sua casa servir ao Senhor. Começando por aí, dando testemunho, porque os vizinhos vão falar, nossa, essa família aí teme ao Senhor, porque a gente não vê eles fazerem nada de errado. Que delícia, né? Que gostoso ouvir isso. Então é isso daí. Nós temos que dar testemunho, nós temos que falar do Evangelho, sabe? Toda vez que você tiver uma oportunidade, não tenha vergonha.
Antigamente eu tinha vergonha, sabe, de falar de Jesus. E aí Deus foi me usando. Então, a primeira vez que eu fiz uma oração foi num velório. Eu estava nova de conversão, estava indo na igreja há pouco tempo. Eu não sabia ainda como orar, Como é que eu ia fazer uma oração num velório? Meu Deus, tanto, um monte de gente conhecida, gente que me conhecia, né? E a pessoa, a viúva, né, do falecido, chegou e falou: eu quero que você faça uma oração. Então, foi assim uma experiência muito difícil. Mas Deus, na hora eu falei: Senhor, fala aos meus lábios. E eu consegui fazer uma oração de entendimento, uma oração de conforto, né, para as pessoas que estavam ali. Talvez a pessoa que me pediu oração, a esperança dela era que eu pedisse para Deus que recebesse aquela pessoa, né, que estava ali no caixão, aquela hora. Eu acho que eu fiz isso também. Mas a minha oração, o meu objetivo foi explicar, através da oração, que Deus nos conforta, né? Então, é assim, aí o tempo foi passando, aí eu perdi a vergonha. Eu não tenho mais vergonha, seja onde for, vamos orar, vamos orar. Porque lembrando que não somos nós, que nós somos usados pelo Espírito Santo, principalmente quando nós falamos: eis-me aqui. Então, eu gostaria, através dessa pequena palavra, que eu sempre falo que eu não sou pastora, eu estou aprendendo, e o que eu entendi que eu podia passar para vocês, eu espero que vocês entendam e que você e a sua casa sirvam ao Senhor com muito amor, com muita fidelidade, com muita esperança. Quando você tiver sem esperança, você lê aí o Josué 23:10 e você vai lembrar que Deus peleja por você. Ele peleja por você em todas as lutas, tanto na doença, quanto quando você está muito triste, né? Porque talvez perdeu um amor, talvez não deu certo um relacionamento, talvez você esteja com problema com seus filhos, e talvez você esteja assim muito, muito, muito triste, muito desanimada. Então ali, ó, Josué 23:10, ele fala que Deus peleja por você. Que Deus continue pelejando por você, que você continue acreditando, que você e a sua casa pode servir ao Senhor, que você tem a chance, tem a oportunidade e tem o privilégio de escolher o Deus que você quer seguir. E o privilégio maior é saber que Deus nos escolhe para sermos seus filhos. E às vezes a gente não entende muito, mas Deus nos escolhe. Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra lida, pela palavra falada e entendida. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos seguir o seu evangelho, ler a sua palavra, poder falar com liberdade, Pai, com intimidade contigo, tendo como intercessor o teu Filho Jesus. Pai, fortaleça a nossa fé, perdoa os nossos pecados. Continua, Pai, pelejando por nós, pelas crianças que estão doentes, que o Senhor traga cura, pelos enfermos, Pai, aquelas pessoas que estão com dor. Senhor, visita, Senhor, transforma, Senhor, liberta os jovens das drogas. Senhor, liberta as pessoas que estão em dúvidas sobre o Deus que ela quer seguir. É hora da aliança, é hora da renovação, é hora de aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. Muito obrigada, Pai, por tudo, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém?